Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Na aula anterior, falamos sobre trilhas neurais, como que o nosso comportamento ele é pautado nas nossas emoções. Então sempre é uma movimentação de dentro para fora. E para a gente mudar hábitos ou para a gente mudar o estado que nós estamos, é sempre importante nós termos experiências novas. Nessa aula aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre crenças limitantes. Tu já deve ter ouvido esse nome em algum momento da sua vida, né? Aquilo que eu acredito que acaba me limitando. Essa vertente, esse viés que nós vamos utilizar é baseado justamente nessas trilhas neurais de aprendizados que você tem. Não somente como algo que eu acredito agora e posso desacreditar depois. Não, mas o quanto que a experiência repetida de forma sistemática pode te limitar e pode te bloquear por longo da vida. Para a gente dar início a essa aula, eu quero falar como que você pode criar novas trilhas neurais ou novas experiências. Tem pessoas que elas até estudam, tem pessoas que procuram ajuda, fazem algum tipo de terapia, procuram algum tipo de curso ou treinamento de desenvolvimento pessoal, ou até mesmo está aqui comigo agora, se desenvolvendo. Mas talvez uma parte dessas pessoas não consiga mudar da forma que gostariam. Para que a gente crie mudanças e crie novas experiências e novas trilhas neurais, é necessário 3 componentes, 3 mudanças. Primeiro passo, ambiente. Eu não consigo mudar se eu estiver frequentando o mesmo ambiente. Se eu estiver recebendo o mesmo estímulo. Mas quando eu altero o ambiente, agora eu altero também as pessoas envolvidas ali comigo. Automaticamente eu altero os insights, os aprendizados, as reflexões. Então, para mim ter novas experiências, para mim ter novas sinapses neurais, para mim ter novos aprendizados, para mim ter novos comportamentos no dia a dia, é necessário, é necessário essa mudança. Uma mudança de ambiente para que eu me conecte com novas pessoas, para que dessas novas pessoas geram novos insights, novos aprendizados. Sem esses 3 pilares se integrando um com o outro, dificilmente eu vou ter algum tipo de alteração na minha vida. Então, se eu sou uma pessoa no meu ambiente, por exemplo, social, e nesse ambiente social eu tenho dificuldades em lidar com as minhas emoções, dificuldade em falar o que eu sinto, dificuldade em me expressar, olhe, por exemplo, em quais outros ambientes você também tem essa dificuldade. E aí como que você cria novas experiências trocando esses ambientes, tendo novas experiências. Tem pessoas que ela sai da casa de manhã, vai trabalhar, do trabalho volta para casa e não faz mais nada. Vive nesse círculo. Então é importante, no meio disso, eu colocar uma rotina nova para que eu possa alimentar esse novo ambiente. Novo ambiente, novas pessoas, novos insights. E aí o meu cérebro ele começa a, a criar novos estímulos. E entrando nesse conceito aqui, eu vou apagar o quadro e olha só. Todo hipnólogo é mágico. Fica olhando o que vai acontecer. Na verdade, não todo hipnólogo é mágico, mas olha que interessante aqui. Ó. Todo hipnólogo tem poderes. E quando eu estralar os dedos, esse quadro que está escrito vai aparecer branquinho agora. Quer ver? Ah, viu só? Eu falei que ia acontecer. Então, se a gente continua frequentando os mesmos ambientes, tendo as mesmas experiências, nós começamos a desenvolver, baseado nas nossas experiências até aqui, nas nossas percepções até aqui, crenças que nos limitam. Crenças que nos limitam ou crenças limitantes é tudo aquilo que te paralisa, é tudo aquilo que te faz com que você não se mova, com que você não saia do lugar. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que essas famosas crenças limitantes nada mais são do que programações a nível subconsciente, inconsciente. Por quê? Para que você mantenha o mesmo padrão,
o mesmo comportamento para que o teu sistema e a tua espécie continue sobrevivendo. Então, um exemplo de crença limitante: quem é rico, por exemplo, vou mudar. Mais vale um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Esse é um exemplo de crença limitante. Mas da onde que vem essa crença limitante, né? Desse aprendizado. Provavelmente eu tive uma escassez na minha parte infantil, onde faltava dinheiro, e aí me falaram sobre isso. Olha, tá faltando dinheiro para você, para nós aqui, a gente é pobre, ninguém olha para nós, porque os ricos não cuidam dos pobres, os ricos não olham para os pobres. E aí que tá. Não é aquilo que você ouviu que te limita. Não é você acreditar que todo rico não vai ajudar pobre que te limita. Muito pelo contrário. É o sentimento que aquilo te gerou. Se ser rico é algo ruim, se ser rico é algo que não é ser humilde, o que acontece com o meu sistema? O meu sistema ele cria agora um novo padrão que eu não posso ser rico. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ganhar mais, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrar no emprego que vai me valorizar ou de receber uma promoção, o meu próprio sistema nervoso, o meu inconsciente, vai ter mecanismos que vai fazer com que eu me sabote. Para que eu sempre continue nas migalhas, para que eu sempre continue recebendo pouco, na miséria, porque eu não posso ter abundância, eu não posso ter sobrando aquilo dali, porque é algo ruim. Um exemplo bem legal, uma história bem legal de crença limitante é quando a gente pensa no elefante. Você sabe me dizer quantas toneladas pesa um elefante adulto? Escreve aqui para mim nos comentários se você sabe quantas toneladas tem um elefante adulto. Bom, por que eu pedi para você escrever aqui para a gente usar isso como exemplo? Quando o elefante ele é pequenininho, na época de que tinha circo, hoje em dia não se pode tanto mais ter animais dentro de circo justamente pelo caso do maltrato dos animais. Mas lá no passado você podia ter bastante animais dentro de circos. E tem uma história de um elefante, quando ele era pequenininho, bem filhote, talvez ali uns 200, 300 quilos, eles fincaram uma estaca no chão e colocaram uma corrente na pata do elefantinho e nessa estaca. E aquele elefantinho tentava fugir para um lado, corria para o outro, ele tentava soltar e não conseguia. De tanto ele tentar e se limitar, criou-se uma trilha neural que eu não consigo sair daqui. Você lembra das trilhas? Então ele criou essa trilha de incapacidade que ele não conseguia sair daquele cenário que ele estava. E esse elefante foi crescendo, crescendo, crescendo. E se a gente pegar o exemplo de um elefante asiático, onde ele vai chegar de 3 a 4 toneladas pós-adulto, mesmo ele chegando na fase adulta e aquela correntinha para um baita animal daquele, ele entende que ainda ele não consegue sair do lugar. Porque aquela trilha neural começou lá quando era pequenininha, quando chegou na fase adulta, ela estava muito fortalecida. Então, mesmo sem estaca, mesmo sem corrente, às vezes apenas com uma cordinha em volta do tornozelo dele, ele entendia que não podia sair dali. E isso é que acontece com nós, seres humanos. As experiências que nós temos lá atrás, na nossa vida, com os nossos pais, na nossa infância, essas experiências acabam nos limitando até hoje. Por isso que você se julga incapaz, por isso que você acha que a vida é essa e não vai mudar, por isso que você não consegue performar mais no teu emprego, por isso que você não consegue fazer mais para que a sua empresa desenvolva, para que você se desenvolva como colaborador, ou como líder, ou como empresário, porque essas experiências de limitação estão aí com você. Mas agora você entendeu que não precisa ser assim mais e que você pode fazer diferente, que você pode arriscar, que você pode estudar, que você pode criar relacionamento com outras pessoas que buscam crescimento e poder mudar a tua história, mudar a história da tua família e da onde você vive, por exemplo. Então, espero que tenha feito sentido para você essa história que eu contei do elefante, para você perceber o quanto que a gente se limita. E tem um desenho, que eu até usei um exemplo lá no início das nossas aulas, os Croods, acho que é Croods o nome, se eu não estou enganado, que ele representa muito isso, o quanto as crenças passadas dos nossos pais podem nos limitar para a nossa vida. Essa história, se você não assistiu, assiste o desenho. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você do YouTube, para que você possa assistir. Vou deixar o nome também, para que você possa assistir em outras plataformas. Mas aquele desenho representa muito isso. E qual que era o cenário, né? Sem te dar spoiler aqui.
existiam poucos sobreviventes, uma família tinha sobrevivido, e o pai, para manter a sobrevivência da família, o que ele fazia? Ele segurava a família com o medo. Então, os filhos não podiam sair sozinhos, a menina, que é uma das filhas, não podia ficar até mais tarde lá fora, a criancinha pequenininha não podia ficar até mais tarde lá fora. Então, todas as vezes que começava a baixar a luz do sol e começava a escurecer, o pai colocava todo mundo para dentro da caverna, porque a noite representava perigo. Então, tanto as crianças como a esposa dele, como a sogra dele, que está ali junto no desenho, eles são criados na cultura do medo, que você não pode fazer isso, que você não pode se expor, você pode ficar até lá fora até tal hora, porque senão pode acontecer isso, e aquilo vai enraizando na cabeça da pessoa. Porém, a época que os nossos pais viveram com a nossa atual, ela é diferente. São cenários completamente diferentes. Aquilo que antes limitava eles, não nos limita mais. E quer ver só como a gente procura reverter isso no dia a dia? Se você é pai ou mãe, você vai entender essa linguagem aqui que eu vou falar. E se você é filho, você vai compreender que os seus pais fazem isso com você no dia a dia. Como a gente tenta mudar aquilo que aconteceu quando a gente era filhos para agora, quando a gente se torna pais. Nós, baseados nas nossas experiências, nas nossas trilhas neurais que nós temos, nós procuramos recompensar os filhos com aquilo que nós não tivemos. E o que a gente faz? A gente tenta dar para o filho aquilo que a gente não teve. Porém, a sinapse de dor, a experiência de dor, de falta, é de quem? É nossa ou é dos filhos? Então, quando a gente tenta dar algo para o filho porque faltou para nós estamos pegando aquela experiência de dor e querendo projetar a solução nos nossos filhos. Porém, não vai resolver, porque a trilha neural do nosso filho é diferente da nossa trilha neural. Então, para ele, é simplesmente um item, um material. Para nós, não. E isso vai fazendo com que a gente crie crianças a longo prazo, aonde eles recebem aquilo que nos faltou, mas a gente esquece de ensinar aquilo que não nos foi ensinado. Então, quando você olhar para essa experiência tua de querer, com orgulho, falar eu vou dar para o meu filho porque me faltou lá atrás, toma cuidado com isso, porque essa é uma trilha neural de dor sua e não do seu filho. Procura ensinar para ele aquilo que não foi ensinado para você lá atrás. Espero que tenha feito sentido aqui para você. Escreve aqui para mim o que você está achando. Compartilha aqui comigo e a gente se vê no próximo bloco. Até mais!